pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui uma notícia que na realidade não é uma notícia, é uma novidade que chegou no AliExpress. Só que tem um porém, tá muito estranho isso aqui. Isso aqui já passou a barreira da loucura, isso aqui, entendeu? Bem estranho mesmo. Bom, enfim, hoje nós iremos conferir uma placa de vídeo alienígena, né? Que possivelmente, se você quiser, ela vai estar aqui fisicamente pra gente poder testar essa placa, certo? Vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que AliExpress é vendido variedade de hardwares que você não encontra aqui no Brasil. Isso é um fato, a gente sabe disso, né? Tanto placa-mãe como placa de vídeo. Felipe, você que é o câmera aí dos reviews que a gente fez aqui, qual foi o item mais maluco que a gente trouxe do AliExpress aqui, que você falou, nossa, isso aqui, mas deu boa, o negócio foi bom, mas nunca vi na minha vida. Ixi, não consigo dizer não se consegue tem dizer. algo assim nesse nível. Olha, ó, sendo bem sincero, o que seria as coisas que a gente já trouxe aqui que só tem no AliExpress, né? Isso aqui é um Core i7 ou Core i9, né? De 11ª geração, que é embutido o processador na placa-mãe. A gente já trouxe esse negócio aqui, funcionou muito bem, legal e tal, e foi um negócio que eles inventaram, os chineses inventaram de fato, né? E realmente foi um negócio, foi um sucesso bacana e tal. Outra coisa que foi um sucesso foi essa RX 6600M, que a gente já trouxe aqui, rodou jogos em Full HD, 2.5K, até 4K roda vários jogos muito bem. Então é uma placa bem legal, bem equilibrada, R$900, é um custo-benefício muito bacana, interessante, né? Só que RX 580 de 16 GB. Felipe, você já viu isso? Não. Você já conhecia esse feito? Entender por que alguém faria isso. Tá, eu tenho muitas considerações aqui sobre RX 580 de 16 GB. Por quê? O que acontece? RX 580, ela foi lançada pela AMD com 4 GB e com 8 GB de VRAM, certo? 1 GB de VRAM, no caso, seria a memória de vídeo, né? Pra quem chegou agora e não tá sabendo. Mas 4 GB de VRAM já é ok pros dias de hoje, né? É tipo assim, é o limite pra você rodar jogos bem em Full HD. Agora, 8 GB de VRAM já tá legal. Você já consegue realmente colocar ali uma textura a mais, você já consegue fazer um negócio bacana e tal. Agora, 16 GB é necessário hoje? Pois é, essa é a questão. Eu acho que ainda não precisa disso. Ainda mais em uma placa de vídeo considerada de entrada com pé intermediária, né, que é a RX 580. Ela era considerada intermediária, mas hoje é de entrada por conta que já tem outras placas mais atuais no mercado. Em questão de desempenho perto dos jogos de hoje, é uma placa de entrada. E colocar 16 GB de VRAM, né, esse anúncio aqui no AliExpress, que veio aqui basicamente, né, tem 5 itens vendidos, tá? E basicamente sim, é uma RX 580, só que a única coisa diferente que ela tem das outras é o 16 GB de VRAM. E aí eu te pergunto, pra quê? O que você acha, Felipe? Qual é que era esse 16 GB de VRAM aqui? Por que o chinês desenvolveria isso? Eu não consigo ver sentido. Tipo, você não sabe, não tem ideia. Na minha cabeça é assim mesmo. Vou montar um computador, um Core i3, 10100F, ok, com uma 2060, ok, tá, e com 128 GB de memória RAM. Tipo isso, o que acontece, né? A placa de vídeo já tem 16 GB de VRAM, só falta todo o resto, né? Só falta, por exemplo, sei lá, mais núcleos e tal para ser compatível com os 16 GB de VRAM, né? Aí, se não bastasse essa RX 580 de 16 GB, a RX 550, que é uma placa de vídeo mais de entrada ainda que hoje, eu não recomendo de longe, na realidade, né? Não tem sentido comprar uma placa dessa, e ela tá sendo vendida hoje por R$600 aqui no Brasil. No AliExpress nem chegou esse modelo porque eu não encontrei, tá? Então a gente tem aqui a RX 550 de 8 GB, tá? Só que tem um porém, é uma placa com chip gráfico muito fraco e ela tem também já 8 GB. Cara, eu não sei de onde é que veio esse negócio aqui. Foi uma modificação que os chineses fizeram e sabe pra que eu acho que é? Eu não tenho certeza, mas tenho minha opinião aqui. O pessoal viu e teve até uma certa neura em questão do The Last of Us ficar meio pesado ali, meio mal otimizado com 8 GB de VRAM. Aí a galera falou, a gente tem uns componentes sobrando aqui, vamos colocar 16 GB de VRAM nessas RX 580 que tá vendendo igual água. Então a galera foi lá e tacou 16 GB na 580, tá? Então, ou seja, hoje a gente encontra até alguns trabalhos que o pessoal faz aí de 8 GB para 16 GB, acho muito legal isso. Só que tem um ponto que eu acho desnecessário, isso aqui. O único sentido que irá fazer para mim, na minha cabeça, é que se a gente colocar uma do lado da outra, ia ter 16 GB se sair melhor. Bem melhor. Bem melhor. Por quê? O que sair bem melhor? Porque ela custa R$630. Eita. 2 anos de garantia e tal. E aí, cara? Não faz sentido. Não faz sentido. Se fosse uns 450, R$500, eu acho que valeria a pena a tentativa. Agora, você não vai usar 16 GB de VRAM porque você não
tem os outros componentes, né? É igual o Felipe falou ali, não adianta você ter um processador custo-benefício, uma placa de vídeo legal e aí 300 GB de memória RAM. Não vai usar a memória RAM, não tem porquê, né? Faltou todos os componentes, né? Não tem memória RAM. RX 580 16 GB não recomendaria nesse preço. Se fosse uns 520, 530 reais mais ou menos, aí seria talvez viável, mas 630 é meio salgado, eu realmente não iria nisso, né? Aí a gente tem aqui, ó, detalhe, 16 GB de capacidade de memória. Ainda não temos nenhuma avaliação, mas quando tiver, é interessante, né? A gente dá uma olhada para ver o que vai ser, certo? E RX 550 de 8 GB, aí não, cara, daí não dá, né? Se fosse uma de 4 GB, fosse baratinha, negócio assim, eu quero rodar um joguinho ou outro ali, ou quero só dar vídeo no PC, e se fosse ser muito barato, nem por 360 reais eu recomendaria essa placa, por exemplo, né? Inclusive ela é bem parecida com isso aqui, né? Por que a gente fala tão mal da RX 550? Porque você vai pagar um preço que você pagaria aqui com um processador, com uma placa de vídeo integrada que tem o mesmo desempenho. Tipo, por exemplo, um Ryzen 5 4600G já atropela uma placa de vídeo dessa aqui em custo-benefício. Acabou, não tem mais, né? E aí, assim, um processador sozinho já consegue dar conta do chip gráfico que essa placa entrega. E aí, vão lá e colocam 8 GB de VRAM na placa. Então, assim, não tô falando mal da marca nem nada, mas não sei, a pessoa que produziu isso, tipo, vamos lá e tal, vamos colocar 8 GB. Se fosse um preço, sei lá, cara, sabe por quê? Eu pagaria, eu compraria uma RX 550 se eu precisasse dela e ela custasse uns 200 reais no máximo. No máximo 200 reais. Eles estão fazendo isso porque vende. O povo tá comprando. É uma placa que vende 550, muito. cara. É uma placa que vende muito. Então, ou seja, RX 580 de 16 GB, recomendo ou não? Ainda não. Eu vou comprar, a gente vai comprar, 630 reais a gente vai comprar, mas eu não recomendo comprar. Espera ter uma conclusão, espera começar a ter avaliação ali, entendeu? Espera o nosso review aqui pra gente poder realmente ver se vai recomendar isso aqui ou não, mas se não tiver um ganho de pelo menos uns 20% de performance, que eu acho extremamente difícil, não vale a pena isso aqui. Por que teria mais performance se tem a mesma quantidade de núcleos, se o clock da GPU é a mesma coisa, se o tipo da memória é a mesma coisa e só muda o tanto de memória? Se você colocar RX 580 de 8 GB, pode pegar qualquer teste, olha só esse teste aí, por exemplo. Um jogo rodando ali, sei lá, num alto, em Full HD, usando 6 GB de VRAM, 4, 5 GB de VRAM. Não vai usar nem os 8 tá usando. Vai usar 16? Não faz sentido. Agora, para que seria esse 16? Quero rodar um The Last of Us ali, não quero sofrer com esse negócio aí de 8 GB, né? Não quero esperar o game ficar otimizado. Por exemplo, né? Um negócio extremamente específico. E é bobeira, porque não faz sentido. Não é problema da placa, das não placas é problema do hardware. É o problema do jogo que é mal otimizado. Não é problema do hardware, é problema do jogo mesmo, do software, né? Não faz sentido, nenhuma nem outra. Sendo bem, essa é a minha conclusão final. RX 580 de 16 GB ou RX 550 de 8 GB. Não faz sentido nenhum mesmo, né? Não recomendo por enquanto. Agora, placas como essa aqui, por exemplo, 6600M de 8 GB, aí é legal, porque você tem um chip gráfico que também entrega um negócio bacana e aí você também tem equilibrado ali o VRAM. É a mesma coisa do PC completo com um monte de memória RAM. Você não vai usar memória RAM, né? 300 GB de memória RAM. Você não vai usar se você tiver uma placa de vídeo, um processador bacana para aquilo ali, né? Agora, se você tiver um negócio high-end, topo, que você vai usar mesmo, aí depende do quanto de memória RAM vai usar ainda. Não é nem certo que você vai usar tudo. Então, ou seja, não adianta ter VRAM se não tem os outros componentes, perfeito? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e deixe a sua opinião nos comentários aí embaixo sobre RX 580 de 16 GB. E detalhe, não tem nem resquício de nada na internet falando desse projeto em específico, tá? Porque não são oficiais da AMD, né? É uma modificação que foi feita para poder vender ali por alguma desculpa. Não sei, é isso daí. Bom, pessoal, ficando por aqui. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Seu like também é muito importante. A gente vai comprar. Se você está vendo esse vídeo, já está comprada essa placa de vídeo aqui para poder fazer os testes devidos. Um grande abraço. Valeu!